Susanne von Richthofen, a mulher que ficou eternamente marcada por um dos crimes mais chocantes e brutais da história brasileira, está de volta às manchetes. Desta vez não por conta de uma nova sentença, não por declarações sobre o passado, mas por algo totalmente inesperado. Uma ameaça direta feita a Leonardo, um conhecido apresentador que há anos se mantinha neutro em relação ao caso. O que ele disse de tão impactante? O que acordou a fúria de alguém que deveria estar reconstruindo a vida longe dos holofotes e das polêmicas? E mais importante ainda, por que essa ameaça aconteceu justamente agora, quando Susanne tenta se reinserir na sociedade depois de mais de 2 décadas atrás das grades? Você vai assistir até o final e entender o que realmente aconteceu nos bastidores desse confronto silencioso, tenso e carregado de simbolismo, que pode ter consequências maiores do que qualquer tribunal jamais imaginou. Tudo começou em uma tarde comum de gravação em um dos estúdios mais modernos da Zona Oeste de São Paulo. Leonardo, conhecido nacionalmente por seu jeito popular e direto de falar, estava conduzindo mais um episódio de seu programa de entrevistas, um formato que mistura jornalismo investigativo com entretenimento leve. O ambiente era descontraído, com iluminação quente, poltronas confortáveis e um cenário que misturava profissionalismo com informalidade, algo que sempre conquistou o público pela autenticidade. Naquele dia, o tema escolhido foi um dos mais delicados e sensíveis da televisão brasileira. Crimes que marcaram gerações e seus impactos sociais até hoje. Leonardo não costuma fugir de temas polêmicos. Pelo contrário, ele já falou abertamente sobre política, justiça, desigualdade social e até sobre figuras públicas que muitos consideram intocáveis. Mas dessa vez, ao abordar o caso Richthofen, algo mudou profundamente em seu tom. Ele não estava apenas comentando um crime antigo, arquivado nos anais da justiça brasileira. Ele estava fazendo perguntas que incomodavam, perguntas que muitos gostariam de esquecer, mas que precisavam ser respondidas com clareza e honestidade. Durante a gravação, Leonardo olhou diretamente para a câmera e, com a voz firme e pausada, disparou: "A gente precisa parar de romantizar pessoas que cometeram crimes bárbaros. Precisa parar de fingir que perdão público significa apagar os fatos." Susanne arquitetou a morte dos próprios pais, Manfred e Marcia von Richthofen, de forma fria, calculada e cruel. E hoje ela anda por aí como se fosse uma celebridade em reconstrução, como se o tempo apagasse a brutalidade do que foi feito. Mas onde está a justiça para aqueles que foram brutalmente assassinados enquanto dormiam? O silêncio que se seguiu no estúdio foi pesado e desconfortável. A equipe de produção trocou olhares nervosos. Um dos cinegrafistas abaixou a câmera por um instante, como se precisasse respirar. Todos sabiam, aquilo não passaria despercebido. Leonardo continuou sem hesitar. "Eu não tenho nada contra quem cumpriu pena e quer recomeçar. Mas eu tenho tudo contra quem usa o sistema, a mídia e até a opinião pública para se vitimizar e apagar a memória das verdadeiras vítimas." O que aconteceu naquela casa no bairro do Brooklyn, em São Paulo, na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, não foi um erro. Foi premeditação, foi traição, foi frieza absoluta. Isso precisa ser lembrado sempre. Antes de continuar, escreva nos comentários o que você acha sobre tudo o que Susanne fez. Esse simples gesto pode fazer essa verdade chegar a milhares de pessoas que também precisam ouvir isso. O que você verá agora é mais do que um relato. É um alerta sobre como a memória coletiva pode ser manipulada quando a justiça se torna espetáculo e quando o tempo tenta apagar a dor das vítimas. Comentou? Muito obrigado. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso apoia demais o nosso trabalho por aqui. Que Deus abençoe sua vida, multiplique suas conquistas e proteja seu caminho.
Agora sim, vamos continuar com essa história impactante. Para entender a dimensão do que Leonardo estava falando, é preciso voltar àquela noite de 31 de outubro de 2002. Uma data que deveria ser apenas mais uma véspera de feriado, mas que se transformou em um dos episódios mais chocantes da história criminal brasileira. Manfred Albert von Richthofen, engenheiro de 49 anos, e Marisia von Richthofen, psiquiatra de 50 anos, foram brutalmente assassinados enquanto dormiam na cama do próprio quarto, na mansão da família localizada em um bairro nobre de São Paulo. Os assassinos utilizaram barras de ferro para golpear repetidamente a cabeça de ambos. Manfred morreu na hora. Marisia, ao acordar com os golpes, tentou se defender com as mãos e teve 3 dedos fraturados. Para silenciá-la, uma toalha foi empurrada pela garganta, quebrando um dos ossos do pescoço. Quem planejou e coordenou tudo? Susanne Louise von Richthofen, a filha mais velha do casal, que na época tinha apenas 19 anos. Ela abriu a porta da casa para que Daniel Cravinhos, seu namorado, e Christian Cravinhos, irmão de Daniel, pudessem entrar e executar o plano macabro. Susanne havia deixado o irmão mais novo, Andreas, de 15 anos, em uma lan house, para que ele não estivesse presente durante o crime. Depois da execução, a cena foi manipulada para simular um latrocínio, um roubo seguido de morte. Mas as evidências rapidamente apontaram outra direção. A motivação? Um relacionamento proibido pelos pais, que viam em Daniel Cravinhos uma influência negativa para a filha. Susanne e Daniel se conheceram em agosto de 1999 e começaram um namoro intenso e apaixonado. Porém, os Richthofen, preocupados com o futuro da filha, proibiram o relacionamento. No Dia das Mães de 2002, uma discussão violenta marcou a ruptura definitiva. Susanne se recusou a ir a um almoço de família, xingou o pai e, pela primeira vez na vida, apanhou dele. Manfred deu um tapa na filha, que saiu de casa dizendo que não voltaria. Mas voltou, prometeu aos pais que o relacionamento tinha acabado, tirou a aliança de compromisso do dedo. Porém, o namoro continuou às escondidas, e o plano de assassinato começou a ser gestado a partir de agosto daquele mesmo ano. Esses detalhes, expostos durante o julgamento e amplamente divulgados pela imprensa na época, são o que Leonardo trouxe de volta à tona em seu programa. Ele não estava inventando nada, estava apenas relembrando. E foi justamente isso que incomodou Susanne. A gravação seguiu sem grandes incidentes. Leonardo encerrou o episódio com uma frase que ficou gravada na memória de quem assistiu. Quem esquece o mal que foi feito, abre a porta para que ele se repita. O programa foi editado, passou por revisão jurídica criteriosa e 2 semanas depois foi ao ar. A repercussão foi imediata e explosiva. Nas redes sociais, o nome de Leonardo entrou nos trending topics em poucas horas. Comentários divididos inundaram os perfis oficiais do programa. De um lado, pessoas agradecendo pela coragem de falar o que muitos pensavam, mas tinham medo de expressar. Do outro, acusações de sensacionalismo, de falta de empatia, de estar julgando alguém que já havia cumprido sua pena e que tinha o direito de recomeçar. Mas foi nos bastidores que a coisa realmente começou a esquentar e a tomar proporções jurídicas. Segundo fontes próximas à produção, apenas 3 dias após a exibição do episódio, a equipe de Leonardo recebeu uma notificação extrajudicial. O remetente, Susanne von Richthofen. O documento, redigido por um escritório de advocacia renomado de São Paulo, era direto e ameaçador. Exigia retratação pública imediata, remoção do episódio de todas as plataformas digitais e uma indenização por danos morais no valor de centenas de milhares de reais. A justificativa apresentada: difamação, exposição indevida e violação do direito à reabilitação social.
Leonardo leu o documento sozinho em seu escritório, longe das câmeras, longe do público, longe do barulho. Sentado em sua cadeira de couro gasto pelo tempo, ele respirou fundo. Não havia medo em seu rosto, apenas indignação controlada. Ele sabia que esse momento poderia chegar, mas mesmo assim, sentir o peso daquela ameaça jurídica, vinda de alguém que deveria estar focada em reconstruir a vida longe dos holofotes, era perturbador e revelador. Ele não comentou publicamente sobre a notificação. Não fez stories, não deu entrevistas, não alimentou o circo midiático. Apenas seguiu. Mas nos bastidores, Leonardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não retiraria o episódio. Não se retrataria. E mais, ele prepararia uma resposta. Não uma resposta jurídica fria e protocolar, mas uma resposta humana, clara, corajosa e cheia de propósito. Ele sabia que enfrentar Suzane publicamente não era apenas uma questão de liberdade de expressão ou de defesa profissional. Era uma questão de justiça simbólica para aqueles que não tinham mais voz, Manfred e Marísia. 2 semanas depois da notificação, Leonardo anunciou que faria uma live especial, sem edição, sem roteiro pré-determinado, sem filtros. Apenas ele, a câmera e a verdade nua e crua. O anúncio foi feito em um vídeo curto nas redes sociais. Ele apareceu sentado em um fundo neutro, sem maquiagem exagerada, sem produção elaborada. Apenas ele, um homem diante de uma câmera, prestes a enfrentar uma das figuras mais polêmicas do Brasil. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, vou falar sobre algo que muitos preferem esquecer. Vou falar sobre verdade, sobre justiça e sobre por que eu não vou me calar diante de ameaças. Estarei ao vivo, sem cortes, sem medo. O vídeo viralizou de maneira avassaladora. Em poucas horas, milhares de comentários inundaram a publicação. Apoio incondicional, críticas ferozes, curiosidade mórbida, revolta justificada. O nome de Suzane voltou a circular com força total nas redes sociais e na imprensa. Jornalistas começaram a especular sobre o que seria dito. Podcasts dedicaram episódios inteiros ao tema. A tensão crescia a cada dia. E todos sabiam. Aquela live não seria apenas mais um conteúdo de internet. Seria um confronto simbólico entre o direito de lembrar e a tentativa de apagar. Leonardo não estava sozinho nessa caminhada. Nos dias que antecederam a transmissão, ele recebeu centenas de mensagens de apoio de vítimas de crimes, de familiares de pessoas assassinadas, de gente que via nele uma voz que ousava dizer o que muitos calavam por medo ou por conveniência. Uma das mensagens que mais o tocou veio de uma mulher de Brasília que havia perdido o filho em um caso de violência doméstica. Ela escreveu: "Obrigada por não deixar que a dor dos outros vire entretenimento barato. Obrigada por lembrar que por trás de cada crime há uma família destruída, uma memória que nunca se apaga, uma dor que nunca cicatriza completamente." Leonardo guardou aquela mensagem com carinho, imprimiu-a e deixou sobre a mesa ao lado da Bíblia que carregava desde a juventude. Naquela noite, antes de dormir, ele orou. Não pediu vitória, não pediu audiência, não pediu fama ou reconhecimento. Pediu apenas força para dizer a verdade com amor, sem ódio, mas também sem medo. E quando se levantou da oração, a decisão estava tomada. Ele faria aquela live como um ato de memória, não de vingança, como um ato de justiça simbólica, não de linchamento público. A sexta-feira chegou. O estúdio foi preparado de forma simples e intimista. Uma cadeira, uma câmera, uma iluminação suave e um microfone de lapela. Leonardo vestia uma camisa preta, sem estampa, sem ostentação, cabelo penteado para trás, expressão serena, mas determinada. Ele se sentou, ajustou o microfone e aguardou o sinal da equipe técnica. Quando o contador chegou a 0, a live começou. Mais de 50.000 pessoas já estavam assistindo nos primeiros segundos.
O número subia rapidamente. Boa noite, começou ele, olhando diretamente para a câmera com aquele olhar penetrante e sincero. Eu sei que muitos estão aqui por curiosidade, outros por apoio, e talvez alguns por discordância. Tudo bem. O importante é que estamos aqui, e eu não vou desperdiçar o tempo de vocês. Vou ser direto. Ele respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Há algumas semanas, eu fiz um programa onde falei sobre o caso Richthofen. Não foi sensacionalismo, foi memória, foi justiça. Foi um lembrete de que nem tudo pode ser esquecido só porque alguém cumpriu pena. A justiça humana tem prazo, mas a memória das vítimas é eterna. A live seguia. Leonardo não desviava o olhar. Sua voz era firme, mas não agressiva. Ele não gritava, não atacava, apenas falava a verdade. Recebi uma notificação extrajudicial de Susanne von Richthofen. Ela pede retratação, pede que eu retire o episódio, pede indenização. E eu, depois de pensar muito, depois de orar, depois de conversar com gente que sofreu na pele a dor de perder alguém para a violência, decidi responder. E minha resposta é não. O número de espectadores subiu para mais de 100 mil em poucos minutos. Os comentários explodiam na tela. Apoio massivo, emoção, lágrimas. Leonardo continuou, implacável. Não vou me retratar porque eu não menti. Não vou tirar o episódio porque ele representa a voz de quem não pode mais falar. E não vou pagar indenização porque eu não cometi crime. Quem cometeu crime já sabemos quem foi. E foi condenado por isso. Mas condenação não apaga memória. E memória é o único direito que as vítimas ainda têm. Ele fez uma pausa longa. Olhou para baixo, para a Bíblia ao lado da cadeira, e então voltou os olhos para a câmera. Eu não tenho raiva de Susanne. Eu não desejo mal a ela. Mas eu não vou fingir que o que ela fez pode ser romantizado. Eu não vou ser cúmplice do esquecimento. Porque esquecer é trair quem morreu. E eu não vou fazer isso. Não com Manfred, não com Marísia, não com nenhuma vítima que teve a vida arrancada pela violência. A transmissão seguia. Leonardo começou a detalhar o crime com uma precisão cirúrgica. Ele falou sobre a noite de 31 de outubro de 2002, sobre como Susanne abriu a porta da mansão, sobre como os irmãos Cravinhos entraram armados com barras de ferro, sobre como Manfred foi golpeado na cabeça e morreu instantaneamente, sobre como Marísia acordou. Tentou se defender com as mãos e teve os dedos fraturados, sobre como uma toalha foi empurrada pela garganta dela, quebrando um osso do pescoço para silenciá-la. Isso não é teoria, isso não é opinião, isso são fatos, fatos provados, fatos confessados, fatos que resultaram em condenação, e são esses fatos que eu me recuso a esquecer, disse Leonardo, com a voz embargada pela emoção. Ele continuou. Susanne foi condenada a 39 anos de prisão. Depois, a pena foi reduzida para 34 anos e 4 meses. Ela conquistou o regime semiaberto em 2015. Em 2023, foi liberada para o regime aberto. Ela cumpriu o que a lei determinou. E ninguém está questionando isso. O que eu questiono é a tentativa de apagar a memória do que foi feito. A tentativa de transformar um crime brutal em uma história de redenção sem que haja reconhecimento profundo da dor causada. Leonardo então compartilhou algo que tocou o coração de todos que assistiam. Andreas von Richthofen, o irmão de Susanne, tinha 15 anos quando perdeu os pais. Ele nunca mais falou com a irmã. Ele nunca a perdoou. E sabe por quê? Porque ele viu os corpos. Porque ele teve que crescer sem pai e sem mãe. Porque ele carrega até hoje a dor de saber que quem destruiu sua família foi a própria irmã. E onde está a voz dele? Onde está a memória dele? Onde está o respeito pela dor dele? O silêncio na live era absoluto. Leonardo respirou fundo. Susanne tentou visitar Andreas anos depois. Ele ameaçou chamar a polícia.
E ela ainda teve a audácia de se sentir rejeitada. Mas a rejeição dela é uma escolha. A morte de Manfred e Marísia não foi. A transmissão durou quase 1h30. Leonardo respondeu perguntas dos espectadores, leu comentários, chorou ao relembrar histórias de famílias destruídas pela violência. Ele recebeu mensagens ao vivo de mães que perderam filhos, de filhos que perderam pais, de pessoas que viam nele uma voz que ousava dizer o que muitos calavam. Em determinado momento, Leonardo olhou para a câmera e fez um apelo direto. Se você perdeu alguém para a violência, se você sente que a justiça não foi feita, se você sente que a memória da pessoa que você ama está sendo apagada, escreva amém nos comentários. Isso não é religião, isso é reconhecimento, é memória, é justiça simbólica. Os comentários explodiram, milhares de amém inundaram a tela. Histórias de dor, histórias de perda, histórias de pessoas que se sentiam invisíveis diante de um sistema que parecia mais preocupado em proteger quem cometeu o crime do que em honrar quem sofreu com ele. Leonardo encerrou a live com uma frase que ficou gravada na memória de quem assistiu. A justiça dos homens tem prazo, mas a justiça da consciência é eterna. E eu escolho viver em paz com a minha. Escolho honrar a memória de quem não pode mais falar. Escolho ser voz para quem foi silenciado. E se isso me custar processos, que assim seja. Porque a verdade não tem preço. Quando a live terminou, o silêncio voltou ao estúdio. Leonardo desligou a câmera, tirou o microfone e ficou sozinho por vários minutos. Não havia comemoração, não havia sensação de vitória, apenas a certeza de que havia feito o que era certo. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão do estúdio, e orou. Agradeceu pela força, agradeceu pela coragem e pediu proteção para o que viria a seguir. Nos dias seguintes, a repercussão foi enorme e sem precedentes. Jornais de grande circulação noticiaram. Advogados debateram nos programas de televisão. Redes sociais explodiram com opiniões divididas. Mas Leonardo seguiu sua rotina. Não deu mais entrevistas sobre o assunto. Não alimentou polêmica. Apenas viveu. Ele continuou fazendo seu programa, falando de outros temas, entrevistando outras pessoas. Mas todos sabiam. Ele havia se tornado um símbolo de resistência contra o esquecimento. Suzane, por sua vez, não se manifestou publicamente. Seus advogados emitiram uma nota genérica, afirmando que tomariam as medidas judiciais cabíveis, mas nada além disso. A ameaça havia sido feita, a resposta havia sido dada, e o que ficou no ar foi uma pergunta que todos carregavam: até onde vai o direito de recomeçar? E onde começa o dever de lembrar? Meses depois, Leonardo foi visto caminhando sozinho em um parque de São Paulo. Uma senhora se aproximou com lágrimas nos olhos, tocou seu braço e disse: "Você falou por mim, por todos nós que perdemos alguém e vimos o mundo esquecer. Meu filho foi assassinado há 10 anos. O culpado cumpriu pena e hoje vive como se nada tivesse acontecido. E eu, a mãe, ainda carrego a dor todos os dias. Obrigada por lembrar que as vítimas existem." Leonardo sorriu, abraçou a senhora e seguiu. Porque para ele não se tratava de ser herói. Tratava-se de ser honesto. E no mundo de hoje, onde a verdade virou mercadoria e a memória virou incômodo, onde o esquecimento é vendido como virtude e o perdão é usado como arma para silenciar, ser honesto já é um ato de coragem. Ser voz para quem não tem mais voz já é um ato revolucionário. Leonardo não se arrependeu, nem por um segundo. Ele sabia que poderia ser processado, sabia que poderia perder dinheiro, sabia que poderia ser atacado publicamente. Mas ele também sabia que do outro lado da balança estava algo muito maior: a memória de Manfred e Marísia. A dor de Andreas, a justiça simbólica para todas as vítimas cujas vozes foram silenciadas pela violência. E assim termina essa história. Não com um final feliz, não com um vencedor, mas com uma lição poderosa. A verdade incomoda.
mas é a única coisa que permanece. E quem escolhe defendê-la, mesmo sob ameaças, mesmo sob pressão, mesmo sob risco, está do lado certo da história. Porque no fim, não são os aplausos que importam. É a consciência tranquila, é a memória preservada, é a justiça, mesmo que simbólica, feita. É olhar no espelho e saber que você não foi cúmplice do esquecimento, que você não traiu quem já não pode mais falar, que você escolheu a verdade, mesmo quando o silêncio era mais confortável. E para você que assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Porque a memória precisa de vozes, a verdade precisa de coragem, e a justiça, mesmo fora dos tribunais, precisa ser feita. Que Deus abençoe sua vida, proteja seu caminho e te dê sempre a coragem de escolher a verdade, mesmo quando ela for inconveniente.